pensa comigo. E se a gente pudesse pegar aquelas perguntas super afiadas que os grandes investidores fazem, sabe? Aquelas que definem o futuro de empresas gigantes, mas em vez de usar para pedir dinheiro, a gente usasse para fazer um verdadeiro raio-x do nosso próprio negócio. Pois é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos olhar para o universo do MEI, o microempreendedor individual, com essa lente, transformando cada pergunta numa ferramenta para deixar a empresa forte de verdade, de dentro para fora. E aí, fica a pergunta no ar. Será que o seu negócio aguentaria o tranco? Porque, olha, essas perguntas não são só para aparecer em programa de TV, não. Elas funcionam como um diagnóstico super preciso da saúde, do potencial e, claro, da viabilidade de qualquer empresa. Então, bora mergulhar nelas para descobrir o que elas realmente revelam. E para começar, esse nosso diagnóstico não tinha como ser diferente, né? A gente vai direto para os números. Sabe por quê? Porque o investidor olha primeiro para as finanças, já que elas contam a história real do negócio, sem maquiagem. Uma boa gestão aqui é a base de tudo. Essa aqui é um clássico. E por que essa pergunta é tão importante? Simples. O que se busca aqui é consistência e uma prova de que o negócio tem fôlego. Um histórico de vendas legal mostra que existe um mercado de verdade para o que você vende. Não é sobre ter um mês espetacular, entende? É sobre ter um padrão. Então, a grande sacada é a seguinte: manter esse registro detalhado de faturamento não é para mostrar para investidor, é para você. Com esses dados na mão, dá para entender a sazonalidade, ou seja, quando você vende mais ou menos, e aí você consegue planejar o futuro com base em fatos, e não em achismo. Agora essa vai direto no coração da lucratividade. A diferença entre o preço que você vende e o quanto você gastou para produzir, ou seja, a sua margem de lucro, é o que vai dizer qual é o verdadeiro potencial de ganho do seu negócio. E aqui está a lição prática. Tem que saber o custo na ponta do lápis, gente, não tem jeito. E isso inclui tudo, viu? Matéria-prima, o valor da sua própria hora de trabalho, a embalagem e até o que você gasta para divulgar. Um erro super comum é colocar o preço errado e depois ficar se perguntando no fim do mês, ué, cadê o lucro? Essa pergunta pode parecer meio pessoal, né? Mas ela revela duas coisas muito importantes. Primeiro, o seu negócio se sustenta a ponto de pagar quem mais trabalha nele, que é você? E segundo, existe aquela disciplina fundamental de separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal? E é aqui que entra um conceito-chave, o tal do prolabore. Basicamente, é o salário do dono. Definir um prolabore é um passo gigantesco para profissionalizar a gestão. Ele vira uma despesa fixa da empresa e isso ajuda a gente a entender quanto o negócio precisa gerar de verdade para ser viável. Beleza, com as finanças entrando nos eixos, o foco agora muda para o coração do negócio. No mercado tão cheio de gente, o que é que faz um produto ou serviço se destacar? A resposta está em ser único. Uau, que pergunta poderosa! Ela vai direto no seu diferencial competitivo. Qual é a barreira que protege o seu negócio da concorrência? É um design que só você faz? Um atendimento que encanta? Uma receita secreta? Essa é a mágica do seu negócio. A lição aqui, então, é identificar e abraçar o que torna a sua oferta especial. Para o MEI, muitas vezes, esse diferencial está na qualidade do artesanal, na personalização, na história por trás da marca. E o mais importante de tudo, você precisa contar isso de forma bem clara para os seus clientes. Outra pergunta essencial. Nenhum investidor quer ouvir que você vende para todo mundo, porque na prática, vender para todo mundo geralmente significa não se conectar de verdade com ninguém. É preciso saber exatamente para quem você está vendendo. E aqui a gente vê como é importante definir um público-alvo. Quando você conhece a idade, os interesses, as dores do seu cliente ideal, todo o seu esforço de marketing fica muito mais direcionado. A comunicação fica mais certeira. E o melhor de tudo, você economiza tempo e dinheiro. Muito bem, então o negócio tem números saudáveis, tem um produto único, mas e o futuro? Ter um bom negócio hoje não é o bastante. É preciso ter um plano, uma visão de para onde a gente está indo. Essa pergunta sobre os canais de venda parece simples, mas ela revela a escala atual do negócio e todo o seu potencial de expansão. Vender só numa feirinha local tem um limite, né? Agora, vender pela internet para o Brasil inteiro, aí o jogo muda completamente. A lição aqui é pensar além de um único ponto de venda. É fundamental diversificar os canais. Pensa só, redes sociais, um site próprio com lojinha, marketplaces, parcerias com outras lojas. Cada novo canal é uma nova porta se abrindo para mais clientes. Aqui a gente entra de cabeça no marketing. Como é que os clientes chegam até você? É por indicação, anúncio, redes sociais?
O investidor quer saber se o jeito que você atrai clientes hoje é sustentável e se dá para ampliar isso. E para o MEI, a boa notícia é que o marketing digital é um baita aliado e super acessível. É estar presente onde seu público está, usar ferramentas grátis como o Google Meu Negócio e, claro, caprichar nas fotos e na descrição dos produtos. Isso faz uma diferença enorme. Bom, agora a análise muda de foco. A gente para de falar só do negócio em si e passa a falar de quem está por trás dele. Porque no fim do dia, os investidores apostam tanto na ideia quanto na pessoa que vai fazer aquilo acontecer. Ok, agora respira fundo porque essa é a pergunta mais dura e talvez a mais importante de todas. Ela vai direto no maior risco de um negócio que depende de uma pessoa só. Se você, o fundador, sai de cena, o que sobra? O negócio continua de pé? A lição dessa pergunta é meio brutal, eu sei, mas ela é necessária. O fundador precisa proteger o negócio da sua própria ausência. Como? Documentando os processos, criando guias de produção, organizando as listas de fornecedores. Tudo isso prepara a empresa para crescer e reduz o risco de tudo se perder. E no final das contas, quando a gente junta todas essas peças, a gente percebe que isso não é um interrogatório. É uma coisa muito mais valiosa do que isso. O ponto central de toda essa nossa conversa é este aqui. Essas perguntas não são um teste para ver se você consegue dinheiro. Elas são, na verdade, uma ferramenta de diagnóstico, um verdadeiro raio-x que permite ao MEI encontrar os pontos fortes e também as fragilidades do próprio negócio, para poder fortalecer ele de verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com toda a honestidade, de todas essas perguntas que a gente viu, qual delas o seu negócio mais teria medo de responder hoje? A resposta para essa pergunta pode ser exatamente o ponto de partida para a próxima grande evolução da sua empresa. Pensa nisso.